Uma nova notícia chocou o Brasil. O passaporte de Elisa Zamúdio foi encontrado intacto em Portugal, em uma casa de aluguel para turistas. O passaporte tem registro de entrada no país, mas não tem registro de saída. Então, como ela voltou para o Brasil em 2007, 3 anos antes do crime que chocaria o país? Segundo fontes do Itamaraty entrevistadas pela revista Metrópolis, Elisa conseguiu deixar Portugal em 2 de novembro de 2007, utilizando uma autorização de retorno ao Brasil, ARB, mecanismo do consulado para auxiliar aqueles que perdem o documento. Mas, mesmo a descoberta do passaporte não sendo prova de algo novo no caso de Elisa, teorias antigas voltaram à tona na internet. Uma jornalista do portal Léo Dias, site responsável por divulgar a descoberta do passaporte em Portugal, questionou a possibilidade de Elisa Zamúdio ainda estar viva em entrevista com o homem que descobriu o documento. Algumas coisas indicam que realmente ela chegou a trabalhar na Europa. O que você sabe até então desse documento? O que intriga a gente, o que eu senti quando eu encontrei esse passaporte, é que ela pode sim estar viva. Por quê? Quem teria uma mentalidade para trazer um passaporte na mala de um caso que teve repercussão internacional? Fica aí a pergunta. Quem teria coragem de trazer um passaporte desse para cá? Teria que ser um pouco maluco, né, para colocar um passaporte na mala de um caso que teve repercussão internacional no Brasil, no mundo todo, e trazer para Portugal, a não ser que seja a pessoa. O caso ganhou repercussão no Brasil e no mundo pela acusação de esquartejamento feito pelo goleiro Bruno e seus comparsas. Mas as teorias sobre a fuga de Elisa surgiram porque não foram encontradas provas materiais do crime. E ainda, os depoimentos dos réus foram marcados por mudanças e contradições ao longo do processo. Nem ossos, nem dentes, nem vestígios de sangue com DNA ou material biológico de Elisa foram encontrados no sítio de Bruno e nos arredores. Mesmo após buscas em áreas rurais, matas e rios da região onde ela esteve pela última vez, nenhum resto humano foi reconhecido oficialmente pela perícia. O júri condenou Bruno e seus amigos baseando-se em depoimentos, contradições e indícios circunstanciais. Lembre agora o caso que chocou o mundo, envolvendo o goleiro Bruno, jogador de futebol em ascensão, e a sua amante Elisa Zamúdio. Para investigações exclusivas sobre casos marcantes na história do Brasil, conheça o programa Investigação Paralela da Brasil Paralelo. Investigações profundas sobre os casos mais importantes do país. Toque no link da descrição. Um homem identificado como José afirmou ter encontrado o passaporte de Elisa Zamúdio em um apartamento alugado em Portugal. O documento foi encontrado em meio a livros em um estante de uma moradia compartilhada. Ele conta que ficou curioso sobre as obras guardadas na sala após voltar de uma temporada de trabalho. Assim que encontrou o passaporte, identificou a dona pela foto, uma vez que o caso foi muito televisionado na época. Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia de quem era a dona. Lá estava, em cima de um livro, visível, esse documento. O passaporte guarda apenas um registro de entrada em Portugal, assinado em 2007, 3 anos antes de Elisa Zamúdio ter sido morta pelo goleiro Bruno Fernandes e seus comparsas. O documento foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que confirmou o recebimento e comunicou o Itamaraty em Brasília no dia 6/1/2026. Neste momento, estamos aguardando instruções sobre quais serão os próximos passos com relação ao documento, informou o órgão. O irmão de Elisa, Arley Moura, afirmou que o passaporte pertence a modelo e disse que o episódio tem abalado emocionalmente a família. Agora é preciso investigar se ele foi perdido, se houve roubo, o que aconteceu. O motivo desse documento estar guardado naquela casa e só agora vir à tona também precisa ser apurado, disse em entrevista ao jornal O Tempo
antes da publicação da reportagem do portal Metrópolis sobre o uso da autorização de retorno ao Brasil do consulado por parte de Lisa. Arlie descartou a hipótese de que sua irmã esteja viva e morando na Europa. Seria bom se ela estivesse viva, mas precisamos aguardar as autoridades. Pelos fatos apresentados na época, acho difícil que isso seja verdade, completou. Devido à descoberta do passaporte de Lisa, diversas possibilidades foram levantadas na internet. Como ela conseguiu burlar a burocracia do Brasil e de Portugal? Elisa teria algum contato ou conhecimento para sair e entrar em países sem ser notada? Se as fontes do jornal Metrópolis estiverem certas, essa tese é descartada. Existe a possibilidade de Elisa estar viva? Muitos internautas fizeram essa pergunta, e a tese do advogado do goleiro Bruno e de seu padrasto durante o processo voltaram a circular. O caso dos irmãos Neves foi lembrado por usuários nas redes sociais. Na década de 30 do século XX, 2 homens do interior de Minas foram acusados de assassinar o primo sócio que sumiu após dar um golpe nos dois, mas que 8 anos depois voltou à cidade onde vivia. Os irmãos foram torturados pelo delegado apontado pelo regime Vargas, admitindo o crime que não cometeram para parar o sofrimento. E se estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. No caso de Bruno e seus amigos Macarrão e Bola, eles afirmaram no início do processo que Elisa está viva, afirmando que esse é o motivo pelo qual não encontraram o corpo. Depois, suas histórias mudaram mais de uma vez, com depoimentos entrando em conflito um com o outro. O advogado de Bruno, Rui Pimenta, em 2010, afirmou que Elisa foi vista em um hotel em São Paulo e que conseguiria as imagens, mas não apresentou provas que garantiriam a inocência dos acusados. O padrasto de Bruno, Luiz Henrique Franco Timóteo, também afirmou que Elisa comprou um passaporte falso em Governador Valadares, Minas Gerais, e fugiu para a Bolívia para depois ir para a Europa, mas nunca apresentou provas concretas de suas declarações. A condenação de Bruno Fernandes de Souza e dos demais réus se apoiou essencialmente em um conjunto de indícios, depoimentos de acusados e testemunhas, sem a existência de corpo, laudo cadavérico ou confirmação pericial de DNA. O núcleo da acusação foi estruturado a partir das declarações de Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, e de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, ambos responsáveis pelas narrativas centrais do suposto homicídio. Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, afirmou inicialmente que Elisa Zamúdio estava viva. Disse que houve apenas um sequestro temporário e que ela teria sido libertada. Mais tarde, mudou a versão, passando a relatar que Elisa foi levada contra a vontade, entregue a terceiros e que não saiu com vida. Ao longo do processo, suas declarações oscilaram. Ora disse ter apenas obedecido ordens, ora minimizou sua participação, ora tentou se retratar alegando medo e coação. Em todas as versões posteriores, afirmou que Bruno Fernandes de Souza tinha conhecimento dos fatos, sem apresentar prova material direta. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, também não falou em homicídio no início. Declarou que Elisa esteve em sua casa e saiu viva. Só depois passou a confessar a morte, afirmando que a teria estrangulado e destruído o corpo. Ainda assim, alterou repetidamente os detalhes, mudando o local, método e destino do corpo, e variando quanto ao papel de Bruno. Nenhuma versão foi confirmada por perícia, já que não havia corpo, restos mortais ou DNA. Apesar das contradições, o júri entendeu que, naquilo em que coincidiam, os relatos indicariam a ocorrência do crime. Essa coincidência, porém, limitou-se à narrativa geral do sequestro e à afirmação de que Elisa não saiu viva após ser mantida sob domínio dos acusados. A prova do sequestro foi considerada o ponto mais sólido do processo, embora também sustentada exclusivamente por testemunhos. Pessoas ouvidas em juízo
relataram ter visto Elisa apreensiva, chorando e contrariada, sendo levada por homens ligados ao círculo de Bruno. Testemunhas afirmaram que ela não aparentava estar em viagem voluntária, descrevendo resistência verbal e estado emocional alterado. Outras confirmaram que o filho do casal foi retirado dela e entregue a terceiros, fato posteriormente comprovado com a localização da criança em Belo Horizonte. Nenhuma testemunha presenciou agressões físicas fatais, tampouco o momento da morte. O último local em que Elisa foi vista com vida, também segundo testemunhas, foi o sítio de Bruno em Minas Gerais. Testemunhas situaram sua presença ali, e a polícia encontrou no imóvel roupas femininas, fraldas e objetos de uso pessoal, elementos interpretados como indícios de permanência recente. Contudo, não foi identificado DNA de Elisa, nem sinais técnicos conclusivos de homicídio no local. O comportamento de Bruno após o desaparecimento foi visto pelos jurados como indício. Testemunhas relataram que ele não comunicou o sumiço, apresentou versões inconsistentes sobre o paradeiro de Elisa e buscou rapidamente a guarda do filho. Algumas afirmaram ter sofrido intimidação ou pressão para não falar, embora essas alegações não tenham sido acompanhadas de prova material autônoma. Do ponto de vista pericial, o processo se sustentou no que o judiciário chamou de ausência que fala. Elisa nunca mais realizou movimentações bancárias, contatos pessoais, registros civis, viagens ou qualquer atividade documentada após 2010. Para o tribunal, essa completa interrupção da vida civil indicaria a morte, embora não permita afirmar com precisão técnica as circunstâncias exatas do óbito. Quanto ao motivo, a acusação sustentou que o crime teria sido praticado para evitar o reconhecimento da paternidade, o pagamento de pensão e danos à imagem pública do atleta. Essa tese foi construída a partir de mensagens, testemunhos sobre conflitos anteriores, ações judiciais movidas por Elisa e relatos de tentativas de afastamento da criança. Não houve documento ou gravação direta ordenando o homicídio. Em síntese, o tribunal do júri entendeu existir materialidade indireta do homicídio, autoria baseada na convergência parcial das versões, dolo e qualificadoras, aplicando o entendimento consolidado de que a ausência de cadáver não impede condenação quando o conjunto indiciário é considerado harmônico. A decisão, portanto, não se apoiou em prova técnica conclusiva, mas em testemunhos, confissões contraditórias e interpretação dos indícios reunidos. Esse é o panorama geral do caso Elisa Zamudio. Para alguns, a descoberta do passaporte em Portugal sem registro de saída mostra que o caso ainda possui elementos a ser investigado. Para outros, a descoberta não tem relação com o desfecho do caso. Desvendar os mistérios da política brasileira não é uma tarefa fácil. No Investigação Paralela, o espectador encontra os casos mais polêmicos presentes na sociedade brasileira e entende que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Conheça a série criminal da Brasil Paralelo. O Investigação Paralela busca investigar e debater de forma bem-humorada as teorias acerca dos mistérios que rondam supostos crimes que trouxeram repercussão política e social no Brasil. Em um tom descontraído, as investigações revelam detalhes do crime e apresentam o que a mídia não mostrou sobre crimes famosos que chocaram o país. Muitas mídias não mostram tudo, mas todos querem saber a verdade. Os episódios do Investigação Paralela são verdadeiros dossiês que revelam histórias não contadas sobre crimes sem solução. Nesta quarta temporada, Investigação Paralela amplia o olhar. Entre os temas estão tragédias que transformaram o país, mistérios da igreja, escândalos internacionais e histórias de bastidores que desafiam versões oficiais. Sem revelar os títulos dos episódios, os criadores prometem uma temporada mais ousada e simbólica. Há mortes que nunca foram completamente explicadas, figuras históricas cuja imagem pode não ser o que parece, e promessas celestes que talvez escondam segredos terrenos. Toque no link e saiba mais sobre os originais BP.